Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos, na grande paz do Senhor, glória a Deus. Dia 7 de outubro de 2023, palavra viva e eficaz do Senhor. Amém, irmãos, Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, está de aniversário hoje. Deus sempre tem uma bênção para o seu coração, amém? Glória a Deus. Palavra viva e eficaz de hoje, livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 8 ao capítulo 9, versículo 26. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitam a palavra do Senhor, que sabedoria, pois têm eles. Portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza, desde o profeta até o sacerdote. Cada um deles usa de falsidade, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor, já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e até a folha caiu, e o que lhes dei passará deles. Por que nos assentamos ainda? Por que nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereceremos, pois já o Senhor, nosso Deus, nos destinou a perecer e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, mas não há bem. O tempo da cura, e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme ao som dos rixos dos seus fortes, e vêm e devoram a terra, a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo da terra, muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nele o seu rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de esculturas, com vaidades estranhas. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto. O espanto se apoderou de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos das filhas do meu povo. Se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos, e encurvaram a língua como se fosse o seu arco. Para a mentira fortaleceu-se na terra, mas não para a verdade, para avançar, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo o irmão não faz mais do que enganar, e todo o próximo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar a mentira, andam-se cansado em proceder perversamente. A tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei, pois de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas o seu coração arma-lhe ciladas. Porventura, por estas coisas não os castigaria? Diz o Senhor: ou não se vingaria a minha alma da nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentações,
porque já estão queimadas e ninguém passa por elas, nem se ouve mugido de gado. Desde as aves dos céus até os animais andam vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e das cidades de Judá farei assolação, de sorte que não haja habitantes. Quem é o homem sábio que entenda isto e quem falou a boca do Senhor para que o possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como o deserto, sem que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: por que deixaram a minha lei que pus perante eles e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela? Antes andaram após o propósito do seu próprio coração e após os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel, e os espalharei entre os gentios que não conheceram, nem eles nem seus pais, e mandarei a espada após eles até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, que venham, e mandai procurar mulheres hábeis para que venham, e se apressem, e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaçam-se em lágrimas os nossos olhos, e as nossas pálpebras destilam águas. Porque uma voz de pranto se ouviu em Sião, como estamos arruinados. Estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra e por terem lançado fora as nossas moradas. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. E ensinai o pranto às vossas filhas, e cada uma à sua vizinha a lamentação, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faça beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo o circuncidado com os incircuncisos, ao Egito e a Judá e a Edom, e os filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Amém, irmãos? Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 17. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, e a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, mas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da malicência, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas
Cristo é tudo em vós. Revesti-vos, pois, com eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, e em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de nosso Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Glória a Deus. Livro de Salmo 78, versículo 32 ao 55. Com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matavam, então os procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. E ele, porém, que é misericordioso, perdoou as suas iniquidades, e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor, e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de quem eram, de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e os entristeceram na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus, e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. E converteu os seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado a saraiva e o seu rebanho aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando meus maus anjos contra eles. Preparou o caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou à pestilência as suas vidas, e feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de campo. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança que não temeram. Mas o mar cobriu os seus inimigos, e os trouxe até o termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou os gentios de diante deles, e lhes dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Amém, irmãos? Livro de Provérbios 24, versículo 27. Prepara de fora a tua obra, e aparelha-a no campo, e então edifica a tua casa. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor, e até amanhã.